Beleza? Então, pessoal, vou fazer um resumão aqui de triângulos e quadriláteros. Lembrando que triângulo, né? Triângulo é aquela figura que tem três lados, três ângulos e três o que mais? Três vértices. Então, vou botar aqui ó, o triângulo ABC. Então, vértices. São os pontos em letra maiúscula, né? Os lados. São os três elementos que tem que ter o polígono, ó. Lados AB, fazendo a volta na figura, fazendo na sequência, né? O lado AB, lembra que o lado tem que ter a barra em cima, o lado BC e o lado CA, e fechou a figura. O que mais que tem que ter num triângulo ou qualquer outro quadrilátero? Ângulo. Como é que são os ângulos aí? Os ângulos são os próprios vértices, só que com acento circunflexo em cima, ó lá. Beleza? Então, esses aqui são os elementos do triângulo. Aí a gente tem a classificação dos triângulos. Classificação. Os triângulos podem ser classificados em relação aos lados, que aí a gente vai ter três tipos. O primeiro deles é o equilátero. Quando é que um triângulo é dito equilátero? Quando ele tem os três lados iguais. Tá? Então tem os três lados iguais. Segundo, um triângulo é dito isósceles quando ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais. Ainda hoje, isso aqui eu estava revisando no 9º ano. Teve um exercício de triângulo e tinha que saber. E o terceiro tipo em relação ao lado é o chamado triângulo escaleno. O escaleno, ele tem três lados diferentes. Três lados diferentes. Beleza? Então aí, ó, se quiser fazer o desenho, né? Vamos fazer o desenho aqui. Deixa eu pegar a forma, fica melhor aqui para mim. Ó. O equilátero. O isósceles. E o escaleno. O escaleno, lembra que tem três lados diferentes. Três lados diferentes, o isósceles dois lados iguais e o equilátero três lados iguais. Qual é o detalhe do equilátero? Cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus. Se ele tem os três lados iguais, com certeza os três ângulos são iguais. Então aqui é a classificação em relação aos lados. Agora a classificação em relação aos ângulos, que a gente vai ter mais três tipos. Em relação aos ângulos, a gente vai ter o acutângulo. O acutângulo tem três ângulos agudos, que significa ângulo agudo menor que 90. Então, eu vou escrever entre parênteses aqui, ó, menor que 90. A gente tem o retângulo, triângulo retângulo, esse aqui é o mais importante de todos, que vai usar muito aí a partir do 8º ano. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. Um ângulo reto. Ângulo reto significa 90 graus, que é representado por esse símbolo aqui, ó, quadradinho, pontinho no meio. E o terceiro tipo de triângulo de classificação em relação aos ângulos é o obtusângulo. Opa! O obtusângulo, como já fala no nome, tem que ter um ângulo obtuso. Ângulo obtuso maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Então, essa aí é a classificação dos triângulos, pessoal. Então, nós temos, na verdade, 6 tipos, né? 2 em relação aos lados e 2 em relação aos ângulos. Ou 3 em relação aos lados e 3 em relação aos ângulos. Tá? Agora, vamos dar uma relembrada aqui nos quadriláteros, para finalizar. Ó. Quadriláteros. Bom, aí o quadrilátero é a figura que tem 4 lados. Quadriláteros.
Os quadriláteros, eles estão divididos em dois grupos. Os trapézios, vamos lá, ó. Trapézio. Trapézio é quando tem um par de lado paralelo. Ou dois. Tá? Quando fala um par, é dois. De lados paralelos. Tá? Então, um trapézio mais ou menos assim, ó. Vamos fazer o desenho dele aqui, ó. Aí, mais ou menos assim, um trapézio. Quais são os lados paralelos, ó? O lado lá de cima é paralelo, ó, ao lado aqui de baixo, tá? Então, quando tem um par de lados paralelos, se chama trapézio, ok? E aí também a gente tem a outra classificação, que são os paralelogramos. Paralelogramo, diferente dos trapézios, ele tem dois pares de lados paralelos. Tá? Então aqui os lados opostos são iguais. Vamos desenhar um paralelogramo para a gente ver mais ou menos como é que é. Ó. É tipo um retângulo inclinado, assim que o pessoal fala. Ó. Mais ou menos assim. Tá? Então, ó, o que eu tenho que saber nesse paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Ó. Então tu tem o lado de cima lá, ó, é paralelo com o lado aqui de baixo. Dois. E mais dois são os outros lados opostos. Ó. Este lado é paralelo ao outro do outro lado. Aqui. Então, os lados opostos são paralelos, essa é uma característica. Além dos lados opostos ser paralelos, os lados opostos têm a mesma medida. Então, esses tracinhos significam a mesma medida. Então, por exemplo, ó, se aqui mede 10, o outro lado lá mede 10 também. Se aqui mede 5, o outro lado mede 5 também. Tá? Então, aí o paralelogramo. E aí, os tipos de paralelogramo que eu tenho, o primeiro deles é o retângulo. O retângulo é um paralelogramo, que os lados opostos são paralelos, isso tem medidas iguais, né? Só que o retângulo tem 4 ângulos retos. Tem que ter ângulo reto aqui, tá? Essa é a característica aí do retângulo. 4 ângulos retos. Então, vou desenhar um retângulo aqui, ó. Vou pegar a forma aqui que vai ser melhor. Retângulo. Também, ó, os lados opostos são paralelos, só que a característica do retângulo, ó, é que os 4 ângulos são retos. Mas também é um tipo de paralelogramo. Ó, os lados opostos são iguais e paralelos. O outro tipo de paralelogramo que a gente tem aí é o losango. O losango é todo quadrilátero que tem os 4 lados iguais. 4 lados iguais. Então, vamos lá. Beleza. Então, essa é a característica do losango. O losango não tem ângulo reto. Os ângulos do losango são agudos e obtusos. Ó. Então, por exemplo, este ângulo aqui é agudo e o outro ângulo lá é obtuso. Opa! 4 lados iguais. Juntando essas duas características, a dos ângulos retos e dos lados iguais, surge o famoso quadrado, que é o outro tipo de paralelogramo aí. Né? Vamos lá, quadrado. Ó. Então, o quadrado é ao mesmo tempo losango e retângulo. Por que, que o quadrado é ao mesmo tempo losango e retângulo? Ele é losango porque ele tem os 4 lados iguais, e ele é retângulo porque ele tem os 4 ângulos retos. Então, vou desenhar o quadrado aí. Ó. Então, ele tem as duas características. Quadrado bonitinho aí, ó. A característica do losango.
Os 4 lados iguais, ó. Se um lado é 10, todos os lados medem 10. E a característica, ao mesmo tempo, aqui do retângulo, ó, ângulo reto. Com todo quadrilátero que tem ângulo reto é retângulo. A exceção é o quadrado, que tem os 4 lados iguais. Beleza? Tá aí, então, a classificação dos triângulos e dos quadriláteros. Um outro segmento que a gente aprendeu aí dos quadriláteros é a diagonal. Diagonal. O que é a diagonal? Diagonal é o segmento que une vértices não consecutivos. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui um quadrilátero. Um quadrilátero. Pode ser qualquer um aí. Pode ser irregular mesmo, não tem problema. Tem 2 diagonais. Ó, a diagonal fica dentro do polígono aí. Tá? A, B, C, D. Então, quais são as diagonais que eu tenho aqui? Ó? A diagonal AC e a diagonal BD. Olha lá. Beleza? E aí a gente não pode esquecer que tem um único polígono que não tem diagonal, que é o triângulo. Tá? O triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Não tem diagonal. Certo? Porque quando tem um vértice, o vértice é consecutivo, aí é lado. Pega outro vértice, é consecutivo, aí é lado. Então, por isso que ele não tem diagonal. Tá? E aí, lembrando que quanto mais lados tem um polígono, mais diagonal ele vai ter. Beleza? Então, é isso aí. E está encerrada a gravação, pessoal.